Amém. Que alegria. Já temos acho que praticamente todo mundo aqui reunido nessa manhã. A gente vai continuar com os temas relacionados ao cumprimento do mandamento do uns para com os outros, né? Ontem nós vimos a questão do amor, que é de onde procede as outras ordenanças. E a ordenança de hoje, um dos textos base, é o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2. Então, vou pedir por gentileza que você abra sua Bíblia, ou então acompanhe também aqui na projeção, antes de nós, de fato, abrirmos o estudo. O apóstolo Paulo traz esse imperativo, né? Essa ordem do Senhor. Por mais que a tradução desse primeiro verso, e talvez nas outras traduções, aqui nós temos a Nova Almeida atualizada, mas talvez as outras traduções tenham essa percepção de que Paulo está fazendo um pedido, mas do que ele está fazendo, na verdade, é trazendo uma ordem do Senhor para a igreja. E ele diz assim no verso primeiro: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, aí aqui diz, peço que vocês vivam, mas aqui não é um pedido como se Paulo estivesse pedindo um favor para alguém. Por favor, pega um copo d'água para mim, ou faça esse favor para mim. Mas, na verdade, o que Paulo está querendo trazer aqui é, de fato, uma ordenança do Senhor. E aí ele diz, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E é justamente essa parte final que a gente vai utilizar nessa manhã, o verso inteiro para falar sobre humildade e mansidão, mas principalmente sobre essa ideia de suportar uns aos outros. Pode abrir, Gigi, o slide. Porque a gente precisa entender o que é esse suportar. A gente costumeiramente pensa em suportar uns aos outros, a ideia de, eu preciso suportar aquele irmão que, ao meu ver, é muito chato, né? Esse irmão reclama demais, esse irmão fala demais, esse irmão, eu preciso suportar, eu tenho que aguentar, né? Normalmente nós pensamos nesse texto sobre essa perspectiva de eu tenho que aturar o irmão. Mas o texto e a palavra propriamente dita não está trazendo essa ideia de ter que aturar o irmão, mas está trazendo a ideia de ter que suportar no sentido de ser um suporte para ele, de ser alguém que vai ajudar ele nas necessidades dele, de ser alguém que vai carregá-lo, talvez, em algum momento. Então, essa, praticamente, é a ideia principal, pode passar, Gigi, do texto. E aí a gente precisa pensar nessas questões sobre a arte da convivência. Porque a vida cristã tem seus grandes desafios diários, mas, sobretudo, em momentos como esse, em que a gente precisa passar 4 dias tendo que conviver com pessoas totalmente diferentes, costumes diferentes, jeitos diferentes, criações diferentes, manias diferentes, e às vezes também uns odores diferentes, né, do nosso. Então, isso faz parte do desafio, das diferenças. Então, suportar aqui é a sustentação mútua, é a maneira como nós sustentamos uns aos outros. Não é uma mera tolerância, não é apenas o fato de eu preciso aguentar, eu preciso aturar esse irmão. Não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre ser de fato um suporte, sobre ser de fato um alicerce, exatamente como essa imagem pode nos sugerir. Há uma única maçã, inúmeras pessoas com um único objetivo, de uns sustentarem os outros para que a missão seja cumprida. E qual é a grande missão da igreja? Não é uma pergunta retórica. Qual é a grande missão da igreja? Isso aí. Também. Qual é a suprema missão da igreja?
pregar o evangelho. Nós amamos enquanto nós pregamos o evangelho. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, o nosso objetivo principal é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a gente faz isso enquanto ama, enquanto suporta, enquanto acolhe, enquanto age com misericórdia, enquanto age com amor. Pode passar, Gigi. Agora, pensando propriamente dito no texto, a quem foi dada a ordem ali que Paulo traz sobre suportar uns aos outros, ser mansos uns com os outros? Se formos pensar de um modo geral, a ordem é dirigida aos crentes. Mas no contexto da carta, há ainda uma polarização muito grande entre judeus e gentios. Duas nacionalidades completamente diferentes, costumes completamente diferentes, maneiras de ver o mundo completamente diferentes, criações completamente diferentes. O judeu foi criado de uma maneira, o gentio, o grego, criado de uma outra maneira completamente diferente. Mas ainda assim, olha como Paulo se refere a eles, seja na carta aos Efésios, chamando eles de eleitos, seja em Colossenses também, onde tem essa ordenança do apóstolo Paulo, ele chama todo esse povo de eleitos de Deus, santos e amados. Agora vamos pensar no nosso contexto. Todos nós, eu suponho, que nós não temos estrangeiros aqui, nós não temos nenhum gringo, então todos nós somos brasileiros. Mas ainda assim, mesmo sendo brasileiro, nós costumamos dizer que o Nordeste, inclusive, é o nosso próprio país. Então, dentro do nosso próprio Nordeste, existem culturas diferentes, dialetos diferentes, criações diferentes, maneiras de enxergar o mundo diferente, pessoas que foram criadas por dois pais, pessoas que... Dois pais, calma, irmãos, o casal, tá? Pessoas que foram criadas só pelo pai, pessoas que foram criadas só pela mãe, pelos avós, pelos tios. E tudo isso faz com que nós tenhamos uma criação completamente diferente. Uns foram criados em lar cristão, outros foram criados em lar católico, outros foram criados em lar espírita, outros foram criados sem religião alguma. Então, de certa maneira, todos nós nos enquadramos nessa mesma perspectiva no qual Paulo está tratando. Cristo nos alcança, Cristo compra cada um de nós com o seu sangue, e agora não há mais judeu nem grego, não há mais pernambucano, paraibano, não há mais sul-mato-grossense, não há mais São Paulino. O que agora são o quê? Eleitos de Deus, santos e amados. Um só povo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. E aí, então, a ideia da palavra que Paulo está usando, o termo grego para suportar, essa palavra grega aí, fácil de ler, alguém quer fazer, se arriscar a ler essa palavra aí? Eita, eu botei a transliteração ali. Era para ter colocado só o texto grego, rapaz. Anexomai, que significa sustentar, aguentar, manter firme, sustentar um peso. De fato, é a ideia de, se possível, se necessário, carregar alguém. Carregar nas suas necessidades, suportar, ajudar. Então, a igreja é uma comunidade de redimidos num processo de santificação. Então, suportar o próximo é um indicador de maturidade espiritual. Exige humildade, exige paciência. Por quê? Porque todos nós estamos dentro desse processo de santificação. E aí, de fato, podemos utilizar o exemplo de que realmente não existe um filho que seja mais amado do que o outro perante o Senhor. O Senhor, ele nos ama de igual modo. Ele entregou o seu filho por todos os seus eleitos de igual modo. Porém, no processo de santificação, uns já atingiram um pouco mais de maturidade e outros atingiram um nível menor de maturidade, exatamente como uma criança no processo de crescimento. Tem as fases do crescimento, as fases
do desenvolvimento, as fases da maturação, como a gente costuma chamar. E o crescimento do crente é dessa mesma maneira. E aí é onde o suportar fica interessante. Porque a gente vai conviver com pessoas que já estão no processo de santificação, de amadurecimento, já no estágio bastante avançado, mas a gente vai conviver também com pessoas que estão ainda em desenvolvimento. E isso não tem a ver com o tempo de igreja. Isso não tem a ver com o tempo de crente. Isso não tem a ver com quanto tempo você já é membro, quanto tempo você já é batizado, quanto tempo você já é convertido. Não tem nada a ver isso. Veja, Paulo escreve a carta aos Coríntios, uma igreja que ele passou um tempo considerável com aqueles irmãos ensinando. Depois ele precisou sair. Outros irmãos vieram e contribuíram com o crescimento daqueles irmãos. Mas quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, Paulo chama aqueles irmãos de neném na fé. Vocês são bebês ainda. Eu queria dar um pouco mais de alimento sólido para vocês, mas vocês não conseguem. Por isso que eu tenho que dar leite para vocês. Eu queria estar falando algo mais maduro. Eu queria que a discussão no meio da igreja fosse outra e que a gente pudesse, então, ter um alimento mais sólido, mas vocês ainda precisam do leite. Então, não tem a ver com o tempo. Então, é nesse contexto que Paulo dá essa ordem para a igreja de Éfeso, uma igreja diferente da igreja de Corinto, com outras questões a serem tratadas, mas que precisam compreender essa necessidade, essa ordenança de ter que conviver com o crente judeu, ter que conviver com o crente gentil e ainda assim entender que a ordem de suportar se estende, seja a grego, seja a gentil, seja qual for a sua naturalidade ou nacionalidade. Pode passar, Gigi? E ele fala sobre isso em outros momentos. Para as igrejas da Galácia, Paulo fala algo semelhante, que a gente vai tratar especificamente, eu não sei se é amanhã, ou não sei se é no outro dia, na terça, mas ele vai falar aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor, é a lei do sacrifício, é a lei do se desgastar, é a lei do eita, o irmão esqueceu algo, então eu vou ajudar. O irmão está com uma dificuldade aqui de fazer um deslocamento, então eu vou ajudar o irmão a fazer esse deslocamento. O irmão está com feridas que precisam ser tratadas, às vezes não feridas físicas, mas feridas emocionais, feridas da alma. E aí você então conversa, você chora, você ora, e ali você está fazendo o quê? Levando a carga, suportando, cumprindo a lei do amor. Olha como ele fala aos romanos. Aos romanos ele ainda é mais específico nisso. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Por que não agradar a nós mesmos? Porque para que eu entenda e suporte a fraqueza do fraco, eu preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso entender como o irmão enxerga. Eu preciso sair da minha zona de conforto, sair do meu quadrado, sair do meu momento ali encolhido, para então dar um passo em direção ao outro, entender o outro, enxergar o outro, compreender as verdades, compreender as limitações. Então, entender que cada um de nós tem uma criação, tem maneiras diferentes de lidar com o problema, maneiras diferentes de enxergar a vida, faz com que a gente seja mais empático. Faz com que a gente entenda o lugar do outro e se coloque no lugar do outro e busque compreender e atender às necessidades do outro. Mas para isso, eu preciso sair da minha zona de conforto. E lá, aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz que o amor é sofredor, benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É a ideia, mais uma vez, de carregar, de ajudar, de
auxiliar uns aos outros. Pode passar, Gigi. Agora, qual é o fundamento que Paulo utiliza para dar essa ordem? Paulo está dando uma ordem de suportar, de cuidar, de carregar. Mas por que ele está dando essa ordem? E qual é a base argumentativa de Paulo? A gente costuma dizer que Paulo é extremamente didático nas suas cartas. Por quê? Porque antes dele dizer o que nós temos que fazer, ele diz o porquê nós devemos fazer. É o que a gente fala de uma parte das cartas de Paulo é doutrinária e a outra parte é prática. E só essa divisão, irmãos, que Paulo faz já é extremamente importante para a gente. Por quê? A gente tem a falsa ideia de que muitas igrejas, eu não sei se igrejas ou falsas igrejas propagam de que a letra faz o quê? A letra mata. Para que doutrina? Para que conhecer as doutrinas? Eu escutei, antes de ontem, um áudio de um suposto líder da CCB, todo mundo deve conhecer a CCB, e ele dizia assim no áudio, explicitamente, a irmã veio me questionar porque ela estava querendo aprender a Bíblia, estava querendo estudar a Bíblia, e eu não sabia, não conseguia entender por que ela quer estudar a Bíblia. Para que ela quer aprender a Bíblia? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é falta de respeito com a liderança que está ensinando. E ele abertamente faz essa crítica. Ele ainda diz assim, eu não sei se a irmã está aqui na igreja para me ouvir, ou se ela vai ouvir a pregação depois, mas isso é claramente uma atitude de rebeldia contra a liderança. E você fica pensando, é rebelde querer aprender as escrituras? É rebelde querer se aprofundar? Aí ele ainda pergunta assim, o que é estudo bíblico para vocês? O estudo bíblico não é isso que a gente está trazendo? Então você precisa se submeter ao que a gente está trazendo. Então essa ainda é uma falsa ideia. E eu achei muito interessante, eu não lembro quem foi que postou esse vídeo, e eu concordo com a afirmação que o pastor faz, que ele diz, esse homem não está a serviço de Deus, ele está a serviço de Satanás. Porque se ele está afirmando que a igreja não precisa estudar a palavra de Deus, então ele não está a serviço de Deus, ele está a serviço de Satanás. Porque o que Paulo faz aqui, irmãos, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, é trazer os fundamentos daquilo que ele vai ordenar que a igreja faça. Antes de ele dizer, olha, vocês precisam suportar uns aos outros, amar, cuidar, ele vai dizer, no capítulo 1, a obra da redenção realizada por Cristo Jesus. Ele utiliza o capítulo inteiro, o primeiro capítulo, para falar sobre a soberania de Deus, sobre a escolha de Deus, sobre a ação de Cristo, a maneira como Cristo nos resgatou, a sua obra realizada. Trazendo a ideia justamente de que ele realizou essa obra, ele nos chamou, ele nos convocou para sermos santos e irrepreensíveis. Mas, acima de tudo, Paulo vai argumentar para que a gente entenda que o fundamento primário para que nós suportemos uns aos outros é que Cristo nos suportou. É que Deus, em sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, ele age dessa maneira conosco, nos suportando, nos carregando no sentido original, nos carregando, nos confortando, nos amparando. Mas se for no sentido que nós costumamos usar, também Deus nos atura. As nossas imperfeições, as nossas insatisfações, porque por mais que às vezes nós não externemos dizendo que nós estamos insatisfeitos com Deus, mas quando nós questionamos, rapaz, por que aconteceu isso? Por que eu tinha que sofrer isso? Porque fulano sempre dá as coisas certas para fulano, mas comigo nunca dá, eu tenho que lutar, eu tenho que ralar, eu tenho eu. E Deus pacientemente está fazendo o quê? Eita, lá vem aquele meu filho resmungão.
Lembra aquele meu filho reclamão? Nunca está satisfeito com nada. Se formos levar para esse sentido, é isso que Deus faz. Mas, acima de tudo, Ele nos carrega, Ele nos suporta, Ele nos ampara. É belíssimo ver como nós cantamos aqui o Salmo. A forma como o salmista se refere ao Senhor. Inúmeras vezes o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu sustento. Porque Ele tem essa certeza de que essa é a maneira que Deus age com seus filhos. Então, no capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Pode passar, Gigi. No capítulo 2, aí é quando ele vai entrar nessa questão dos judeus e dos gentios. O muro que foi derrubado, a divisão que havia, a separação que existia. Quem foi que separou, que derrubou esse muro? Cristo Jesus derrubou esse muro. Essa separação veterotestamentária da nação de Israel como um único povo de Deus. Cristo vem e faz o quê? Derruba. Quebra esse muro. A barreira, então, é derrubada. Do verso 14 ao verso 15, ele vai falar justamente, no capítulo 2, dessa inimizade histórica entre judeus e gentios, que foi desfeita na cruz. Cristo aboliu a parede da separação, com qual objetivo? Promover a união, promover a paz, promover a junção desses que aparentavam ser dois povos, mas que agora são um único povo. De dois povos, Cristo fez um único povo, o povo eleito, o povo santo, o povo chamado por Ele. Ele cria essa nova humanidade. Pessoas de diferentes origens, de diferentes culturas, de diferentes criações, de diferentes arcabouço histórico familiar, agora formam um único povo, formam um só corpo, o corpo de Cristo. E é o que eu acho interessante. Unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade, mas a superação dessas barreiras. Por que unidade não é uniformidade? Porque uniformidade traz a ideia de todos serem o quê? Iguais. Quando nós levamos nossas crianças para a escola, nós levamos elas com o quê? Com a farda da escola. Para dar a ideia de que todos pertencem à mesma escola. Mas a unidade vai além dessa ideia de uniformidade. Por quê? Porque a unidade traz a ideia de algo que há intrínseco dentro de nós. Não meramente externo, mas algo que existe agora internamente dentro de todo crente. E o que é que existe dentro de todo crente? Jesus Cristo por meio de quê? Por meio do seu Espírito. Uma só fé, um só Espírito. Então não é uma atitude meramente externa, como o uniforme de uma escola. É uma disposição agora interna. O mesmo Espírito que habita no crente mais maduro, habita no crente que está engatinhando na fé. Qual é a diferença? Um já caminhou e amadureceu, outro está dando os seus primeiros passos. Mas é o mesmo Espírito. E aí pode passar, Gigi, no capítulo 3, Paulo traz a fundamentação. Ele vem argumentando o capítulo 1, capítulo 2, para no capítulo 3 dizer que o fundamento é um fundamento teocêntrico, é um fundamento cristocêntrico, é o ato de que nós suportamos porque nós fomos suportados por Deus em Cristo Jesus. E porque somos parte de um corpo unido por Ele, manifestando sua sabedoria e amor ao mundo. Cristo nos suportou, Cristo nos comprou, Cristo nos uniu, ou na linguagem de Paulo no capítulo 2, nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados, e Ele fez o quê? Nos deu vida, e vida em abundância. Então há um fundamento para a ordenança, suportem uns aos outros. Qual é o fundamento?
Cristo nos comprou, Cristo nos regenerou, Cristo nos vivificou, Cristo agora nos deu vida, colocou dentro de nós o seu Espírito e agora, juntamente com Ele, nós somos um. É aquilo que Paulo vai falar aos Coríntios. Paulo aos Coríntios vai usar outra ilustração. É a ilustração do corpo humano. E aí eu pergunto para você, a mão esquerda luta contra a mão direita no corpo? O que é que ela faz junto com a mão direita? Ajuda. O pé esquerdo precisa do pé direito para sustentar o corpo. É justamente isso que Cristo fez. Pegou um paraibano, pegou um pernambucano, pegou um maranhense, pegou um sulista, pegou alguém de outro país e uniu no seu corpo para que todos sejam um com ele. Então o fundamento é teocêntrico, o fundamento é cristocêntrico. Então a superação das divisões étnicas e culturais entre judeus e gentios serve como um paradigma eterno para nós. Da mesma maneira que ele uniu judeus e gentios, ele nos uniu. E se nós fôssemos nos colocar dentro dessas categorias, em qual categorias nós estaríamos? Ou nós estamos? Entre os gentios. Porque entre os próprios gentios também há diversidade. Então, na igreja atual, isso se aplica à diversidade de nacionalidades, classes sociais, arcabouço cultural. Alguns foram criados numa família com mais amparada financeiramente. Outros foram criados por famílias em mais dificuldades financeiras. Outros foram criados entre o meio termo ali. Mas quando o Senhor nos chama, Ele nos retira de todas essas classes para nos constituir um único povo, o povo eleito de Deus, o povo santo do Senhor, o povo chamado por Deus. Pode passar, Gigi. Então, a gente já viu a origem, o porquê e agora como suportar de forma prática. Como isso funciona na prática? Sabemos o que Cristo fez por nós. Sabemos de onde Ele nos tirou. Sabemos de onde Ele nos comprou. Sabemos que nós estávamos mortos e agora nós temos vida. Tudo bem, essa é a parte teórica. Mas a gente está aqui não apenas para teoria, mas para prática. E aí, suportar, muitas vezes, as diferenças teológicas. Talvez esse seja um dos grandes desafios para os reformados atuais, ou os recém-reformados. Não, aí começam a dizer que arminiano não é crente, que arminiano não serve a Deus, que arminiano serve um outro Senhor, então não é irmão, que o sínodo de Dort caracterizou o arminianismo como heresia, então eles não são crentes. Rapaz, as diferenças no modo de interpretar que não estão ferindo princípios eternos, eles devem ser suportados. O irmão tem uma maneira diferente de enxergar o fervor, contanto que não seja dando pirueta, dando cabalhota. Mas se o irmão quer ter uma oração mais fervorosa, um canto mais fervoroso, que mal há nisso? Veja como isso se estigmatizou dentro da igreja presbiteriana. Eu acho que o senhor já deve ter ouvido, pastor, pessoas perguntando assim, pode dar glória aqui, irmão? Pode levantar a mão? Será que a gente pode glorificar a Deus na hora do culto? Algumas pessoas já vieram me perguntar isso, assim, pode, irmão, não tem problema não. Talvez o seu irmão do lado não tenha essa mesma atitude de você. Talvez o glória dele seja um glória interno. E ele glorifica assim internamente, Senhor, glória a Deus. Mas não tem problema de você glorificar ao Senhor. Veja, por que dessa pergunta? Porque se estigmatizou que a igreja rejeita esse tipo de prática. Quando, na verdade, é um erro.
em questões centrais do Evangelho, claro, questões centrais são inegociáveis. Questões centrais ao Evangelho são inegociáveis. Mas naquilo que pode ser negociado, ou a interpretação, que existem várias interpretações, ou interpretações que dão margem para dois tipos de compreensão. Poxa, o irmão tem uma maneira diferente de entender, eu tenho uma maneira diferente de entender. Amém. Por isso, qual é o nosso objetivo? Glorificar a Deus. Então, glorifiquemos ao Senhor dessa maneira. Então, algumas diferenças precisam ser respeitosas com o diálogo respeitoso. Busca pela unidade na essência, mantendo a liberdade em questões secundárias, sem gerar polêmicas, sem gerar divisões. Uma outra maneira, hábitos e costumes. O irmão foi criado de uma maneira, os seus pais foram criados com a ideia de eu, pai, a bênção, mãe, a bênção, tio, a bênção, avô, a bênção, tataravô, a bênção. O outro não foi criado dessa maneira. Ele chama o pai de você, ele chama o tio de você, ele chama o mais velho de você. São costumes diferentes. Você pode até não aceitar e não querer que seu filho faça dessa maneira, ou seu sobrinho, mas isso não deve ser a causa de uma divisão, de um racha, de briga, de separação entre as pessoas. As pessoas têm costumes, têm hábitos. Uns foram criados comendo cuscuz paulista. Misericórdia. Tudo bem, fazer o quê? Eu prefiro o meu cuscuzinho aqui da terra. Uns preferem cuscuz com leite. Eu não gosto não de cuscuz com leite não, mas tudo bem, não vou condenar quem come o cuscuz ensopado não. Hábitos, costumes. Sabe qual é o problema? A gente faz isso aqui, ó. A gente julga, a gente despreza, a gente condena, a gente rejeita e a gente diz assim, ó, é só o meu jeito que é o certo. É aí onde mora o problema. Quando a gente, então, condena a atitude do outro, condena o hábito do outro, o costume do outro, qual deve ser a nossa atitude? Não julgar, não desprezar o irmão por questões de consciência pessoal, buscando o que contribui para a paz mútua. O problema é quando a gente toma a nossa verdade sobre essas questões como verdade universal. A única maneira de fazer isso é dessa maneira. A única maneira de criar filho é a minha maneira de criar filho. A única maneira de fazer essa tarefa é como eu faço. E aí o irmão faz uma outra forma diferente, que dá certo para o irmão, que o irmão está conseguindo crescer e desenvolver, e a gente então condena, julga, despreza, rejeita. Nós temos hábitos diferentes, costumes diferentes, criações diferentes, e no relacionamento enquanto igreja, isso é suportar. O irmão tem uma maneira diferente de enxergar como resolver um problema. Você pode ser aquele que vai trazer luz para outra forma de resolver. Mas quando você aponta, condena, rejeita, você cria uma barreira de separação e nem você consegue ajudar e nem o irmão consegue resolver. Então, onde é que está o sermos um em Cristo nessa hora? Isso é literalmente a mão direita lutando contra a mão esquerda. Então, hábitos, costumes devem ser suportados, devem ser compreendidos. Coloque-se na visão do outro irmão. Às vezes, o irmão teve uma criação completamente diferente da sua. O pai não resolvia, a mãe resolvia tudo, e ele cresceu, então, nessa agonia de ter que resolver tudo da noite para o dia, do dia para a noite, e esquece que o mundo foi feito em 7 dias, né? E não, eu quero resolver tudo hoje, agora, e irmão, calma, vai se resolver, vamos fazer assim, vamos pensar desse jeito. Não, eu sou agoniado, e ao invés de você ser um suporte, você vai ser aquele que vai puxar a muleta do irmão. Então, é preciso compreender, mas não apenas hábitos e costumes, fraquezas e pecados. Fraquezas e pecados também precisam ser suportados.
Talvez você tenha o mesmo problema de ser alguém iracundo igual o irmão, mas você já caminhou um pouco mais, já consegue ter mais domínio e autocontrole, e o outro irmão não. Então, quando você vê o outro irmão explodindo, aí você diz, ó, para ali, rapaz, que pecador miserável. Né? Pai, só tocaram no calo dele, rapaz. Só eu sei o quanto eu já suportei, olha como eu estou hoje. E a gente vai, ao invés de ajudar o irmão a enxergar de outra maneira, irmão, tenha um pouco mais de calma, vamos orar ao Senhor, vamos olhar por essa outra perspectiva. E a gente, então, ao invés de ajudar o irmão, a gente condena o irmão porque ele é fraco. Ah, o irmão não gosta de comer comida de cabidela, galinha de cabidela. Tá vendo que crente fraco? Você é um crente muito fraco, rapaz. Por quê? Porque o irmão ainda não entendeu, não conseguiu compreender as verdades por completo, ainda não amadureceu. Aí Paulo vai dizer, teu irmão tem dificuldade com essa questão? Então não come na frente do irmão, não. Não seja aquele que vai servir de pedra de tropeço para o irmão. Na verdade, seja aquele que vai ajudá-lo na fraqueza dele. Poxa, pai, a irmã veio para a presbiteriana, mas só quer usar vestido longo, saia longa. Ela não aprendeu ainda não que não tem problema se ela usar calça. Poxa, deixa a irmã usar o vestido longo dela, rapaz. Deixa a irmã estar com a saia longa dela, ela não gosta. Talvez ela não tenha compreendido ainda, mas tudo bem, seja aquela que vai ser tolerante com a dificuldade, com a limitação, com a fraqueza do outro. É por isso que antes de falar sobre suportar, Paulo fala sobre mansidão e paciência. Veja se você... Pode deixar o slide aberto? O verso 2 de Efésios 4, Paulo diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, naturalmente, entenda, se Deus permitiu que você estivesse maduro em um assunto, mas o outro irmão ainda não está maduro, é para você ajudar ele naquele assunto. E não para ser aquele que vai apontar, ou aquele que vai julgar, ou aquele que vai condenar. Porque com a mesma medida que julgardes, qual é o restante do texto? Sereis julgados. Então é preciso ter paciência e longanimidade no acompanhamento e restauração de quem luta contra falhas recorrentes sobre a ótica da graça de Deus. Veja como isso, irmãos, é tão sério. Já pensou se nós tratássemos o irmão que falha recorrentemente? Ou, na verdade, se Deus nos tratasse com as nossas falhas recorrentes, da mesma maneira que às vezes nós tratamos os irmãos que falham recorrentemente. Às vezes nós não temos paciência para perdoar, não temos paciência para entender, não temos discernimento para acompanhar e auxiliar. Mas a nossa atitude mais rápida é rejeitar, é afastar. Agora, já pensou se fosse assim que o Senhor nos tratasse? Rapaz, fulano ali já se irou de novo. Então eu não vou perdoar ele hoje, não. Vou deixar ele um dia sem o meu perdão. Já pensou? Não é, Rosa? Se passássemos um dia sem o perdão de Deus. É por isso que todos esses outros imperativos derivam do amor. Amar como eu vos amei, Cristo falou. É assim que é a oração. Se nós lembrássemos diariamente da oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso, né? Nós pensaríamos melhor na maneira como nós tratamos o outro, sabia? O que é que diz? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você não perdoa, qual é a consequência imediata? Não é perdoado. Então, percebe como isso vai muito mais além na questão de suportar, entender, tolerar, aguentar, ser paciente, ser longânimo, ser compreensivo com as fraquezas. Como isso muda, irmãos, a nossa perspectiva de relacionamento. Lembrar que precisamos ser pacientes, como Cristo é paciente conosco. Quantas vezes, não responda essa pergunta em voz alta, responda para você mesmo. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus pelo mesmo pecado? Não vou nem olhar para os irmãos para não ver a reação dos irmãos. Quantas vezes nós nos achegamos ao Senhor e, meu Senhor, me perdoa de novo, Senhor. Porque eu cometi o mesmo erro. Cometi o mesmo pecado. Desobedeci ao Senhor, quebrei o mesmo mandamento. E o que é que o Senhor faz quando nós nos achegamos a Ele com o coração contrito, quebrantado? Ele rejeita, né? Ele não rejeita, Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para não nos perdoar, né? Para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Então, é essa maneira que nós devemos enxergar os relacionamentos com o outro. O acolher, o suportar, o andar um pouco mais com o irmão faltoso. Mas, além das fraquezas e pecados, talvez essa seja uma das maiores dificuldades. Personalidades difíceis. Irmãos, será que tem gente com personalidade difícil? Eu acho que aqui não tem não, pastor. Oi? Só tem cocadinha de açúcar, né? Personalidade difícil. Para isso a gente precisa de humildade, de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio. Porque, como bem dito ontem pelo pastor, nós somos muito velozes em lidar com as nossas falhas. Eu sou assim mesmo, né? Fazer o quê? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? O crente Gabriela, né? Eu sou assim mesmo. Eles vão ter que me aturar, eu sou assim. Eu não consigo segurar minha língua, eu dou logo uma resposta imediata, né? Eu fecho logo a cara, né? Então é preciso desenvolver humildade e mansidão para buscar a reconciliação e o perdão, em vez de alimentar ressentimentos e retaliação. O irmão tem uma personalidade difícil, você também tem, irmão. Talvez você só tenha amadurecido um pouco mais que o irmão. Ou seja, se você amadurecer um pouco mais, é porque Deus foi o que com você? Misericordioso, gracioso, bondoso. Permitiu que o seu coração fosse o quê? Transformado. E o irmão ainda está no processo de transformação, de crescimento, de amadurecimento, de entender que talvez ele tenha sido criado assim, mas Cristo nos chamou para ser o quê? Nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez o quê? Novo. Então a gente está no processo de crescimento, está no processo de amadurecimento, está no processo de tentar controlar as nossas afeições, né? De não ser tão rápido em fazer uma cara feia para aquilo que acontece. Mas tudo isso precisa de tempo, compreensão, auxílio, suporte, ajuda. E a igreja deve ser o lugar, a igreja deve ser o local que proporciona o crescimento do outro e não o afastamento do outro. Rapaz, eu falhei, eu confesso que eu falhei, mas eu fui naquela igreja e eu falhei e ninguém me perdoou. Simplesmente me rejeitaram, simplesmente me abandonaram.
Que local é esse? Que ao invés de ser um local de acolhimento, é um local de repulsa. Então a gente precisa entender isso. Passa um pouquinho, Gigi. E nesse sentido, a paciência é a capacidade de suportar ofensas sem retaliar. É literalmente dar a outra. Acho que os irmãos não lembram dessa passagem, não. É dar a outra face. O irmão lhe ofendeu. Você não deve ofendê-lo como moeda de troca. É assim que a Escritura ensina. Quando o irmão te fizer mal, você vai lá e faz mal para ele novamente, não é isso? É assim, é? Como é que a Escritura ensina? Como é que a Escritura ensina? Também da outra face, mas paga o mal com o quê? Com o mal, né? Não, irmão, paga o mal com o bem. Você paga o mal com o bem. E aí a gente precisa vencer alguns desafios. Primeiro, o desafio do imediatismo. Nós queremos que as pessoas cresçam na mesma velocidade que nós crescemos. Seja rápido ou seja lento, a gente quer que as pessoas cresçam na mesma proporção que nós crescemos. E às vezes o mundo cobra esse imediatismo de resolver problema rápido, de ser o primeiro a solucionar, de ser o primeiro a resolver, de ser o primeiro a concluir. Mas o que é que a Escritura nos proporciona? A ideia de investir no tempo de relacionamento. Ao invés de buscar resoluções rápidas, nós precisamos procurar resoluções que de fato resolvam a raiz do problema. Não algo que é simplesmente superficial. A velocidade muitas vezes vai proporcionar algo superficial. Veja, logo mais teremos o grande desafio de cuidar dos nossos quartos aqui. E nós podemos resolver de duas maneiras. Pensando na piscina, no campo, no dominó ou na conversa. E se a gente pensar dessa maneira, o que é que a gente vai fazer? Vamos varrer rápido aqui, passar o pano rápido, correr aqui e vai resolver rápido. Então vamos para a piscina, para o campo. Ou a gente pode, de fato, ser minucioso e cuidadoso e varrer e passar e cuidar. Porque quando a gente resolve rápido, a gente resolve tudo. Mas se a gente for cuidadoso, esperando uns pelos outros, a gente vai ver a sujeira onde o irmão não viu, vai ver o bicho que estava escondido que o outro não viu e vai passar o pano certinho para que todo mundo desfrute de um ambiente saudável. Então é substituir esse imediatismo, mas também substituir o individualismo. Veja, o desafio do individualismo não é um desafio apenas da igreja dentro da igreja. O mundo é extremamente individualista. E às vezes a gente traz esse individualismo para dentro da igreja. Ah, o irmão não quer me acompanhar não, então eu vou me embora sozinho. Chamei o irmão para ler a Bíblia comigo, ele não quer, então eu vou me embora aqui e vou fazer a leitura sozinho. Eu até pedi a ajuda do irmão, mas ele não quer me ajudar, então eu vou me embora fazer, porque eu preciso ser o destaque. Eu preciso estar em evidência. Só que a igreja é um local, como a gente falou, de assistir às dificuldades e necessidades uns dos outros. E aí a gente precisa considerar isso. Considerar as necessidades, as dificuldades do próximo, acima da nossa própria conveniência. É mais conveniente para mim me arrumar rápido, colocar minha roupa e vir embora para cá? É mais conveniente. Mas eu preciso assistir uma criança, eu preciso auxiliar a minha esposa, eu preciso ver como os irmãos estão e ajudá-los nas suas necessidades. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso sair da minha zona de conforto, preciso sair do meu quadrado, preciso sair da minha caixinha fechada. Mas por que isso?
Precisamos lembrar da ilustração de Paulo acerca do corpo. Se eu cortar o dedo da minha mão, esse dedo vai sobreviver fora do meu corpo? Não vai. Se eu cortar o braço, ele vai sobreviver? Não vai. Isso quer dizer que o braço, o dedo precisam estar unidos a mim para que eles sobrevivam. E é assim que é o corpo de Cristo. Nós sobrevivemos unidos. Mesmo que às vezes uma unha esteja mais crescida que a outra, e isso fira um pouco mais o irmão em alguns momentos, mas é preciso vencer o individualismo. E vencendo o individualismo, nós promovemos a unidade. Um testemunho de paz em meio ao mundo marcado pela polarização. A gente está num mundo extremamente polarizado, irmãos. As eleições estão chegando aí novamente para rachar as famílias, se a gente deixar. Daqui a alguns meses a gente vai entrar nesse bendito momento de novo de eleição e se a gente não tiver cuidado, a gente quebra a unidade. E quando a gente quebra a unidade, sabe o que acontece? O mundo vai fazer assim, ó. Os crentes se dividem tanto quanto a gente. Então, para que ser crente? Para que ir para a igreja? Que Deus é esse que eles estão servindo, que eles brigam com a gente na mesma proporção que a gente briga com eles? Porque quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente se aprofunda, quando a gente se une, a gente reflete a imagem de Cristo. Amar como Ele amou, servir como Ele serviu, amparar como Ele amparou, acudir como Ele acudiu. E aí é justamente o lembrete de um dos textos que a gente viu ontem. Nisso conhecerão que sois meus discípulos quando tiverem amor uns pelos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Passa, Gigi, por favor. Para concluir, alguns desafios no suportar. Primeiro, praticar uma escuta ativa e empática. O que é isso? É ouvir o outro. Às vezes a gente gosta muito do irmão, mas quando ele começa a falar dos problemas, a gente faz logo... Eita, irmão, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Às vezes o irmão só quer ser ouvido. Às vezes o irmão... Ele não está esperando que você diga nada, ele está esperando que você ouça ele e dê um abraço nele e diga, irmão, estou orando por você e vou orar junto com você. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa esquecer o individualismo, a gente precisa pensar no outro. Buscar entender a perspectiva do outro antes de reagir e julgar. Então, seja um irmão que é atento às necessidades do outro. Veja, você cruza aqui com vários irmãos em vários momentos do dia e ao invés de prestar atenção só na resposta do irmão quando você disser graça e paz, olhe para o semblante do irmão. Olhe para o semblante dele. No semblante dele, você vai poder enxergar se o irmão está com alguma dificuldade ou não. E aí você vai ser aquele que vai perguntar, irmão, você está precisando de algo? Posso te ajudar em alguma coisa? E às vezes o irmão, a única coisa que o irmão quer é desabafar. É conversar, é expor para fora. É chorar junto com você. Por isso que a Escritura diz, chorai com os que... e se alegrai com os que... Como é que a gente vai chorar com o irmão se a gente não ouve a dor do irmão? A única maneira de a gente chorar com o irmão é ouvindo a dor do irmão. Outro desafio, exercitar o perdão. Para suportar, eu preciso perdoar. E para ser suportado, eu preciso pedir perdão. O perdão precisa ser exercitado. Só que para ser exercitado, eu preciso quebrar o quê? O meu orgulho, o meu ego. É fugir do individualismo e buscar o coletivismo. E fazendo isso, nós exercitaremos o quê? O
servir ao próximo. O irmão está com uma dificuldade no quarto, ajuda o irmão. O irmão está precisando transportar alguma coisa, ajuda o irmão. A equipe aqui da comissão está precisando de alguma coisa, que bom, os irmãos estiveram hoje ali ajudando a servir o café. Depois passa na cozinha, pergunta se está precisando de alguma coisa. É servir ao outro, é ajudar uns aos outros, é cumprir aquilo que Paulo chama de a lei de Cristo. Quarto, ser um agente da paz. Isso já foi falado ontem aqui também. Promover a reconciliação, evitar fofocas, divisões, contendas. Seja um agente da paz. Cristo nos uniu e não nos separou. Ele foi que se entregou por nós para que nós sejamos um com Ele. A gente vai fazer isso reconciliando e não separando. Ouvindo e não acusando. Cessando as fofocas e não promovendo-as. Hoje tem até um nome mais discreto, né? Fofoca não, motivo de oração. Eita, o irmão fez isso, foi? Me conta mais aí para a gente orar por ele. O que foi que ele fez mesmo? Poxa, ele fez isso tudo, foi? Poxa, me conta mais um pouquinho para a gente orar por ele. Para eu ter mais coisa para dizer para Deus, né? Eu vou saber mais o que dizer para o Senhor. E o fim, orar uns pelos outros. Para orar uns pelos outros, eu vou voltar para a primeira lição. Ouvir a dor, ouvir o sofrimento, ouvir a angústia, para que eu possa orar uns pelos outros, conhecer as fraquezas, as limitações, as dificuldades, as necessidades, porque assim como Paulo fala, nós cumpriremos a lei de Cristo. Pode passar, Gigi? Por fim, a ordem de suportar é um imperativo divino, é uma ordem do Senhor. É o próprio Deus que está dando essa ordenança, profundamente enraizado na obra de Cristo e na nova identidade que nós possuímos. Ele nos deu uma nova vida, uma nova identidade. Agora nós não somos mais escravos do pecado, somos filhos de Deus. Nós éramos inimigos e Ele nos tornou amigos do Senhor, então nós fomos reconciliados. Então essa prática vai refletir o caráter de Deus, vai manifestar a multiforme graça do Senhor, a sabedoria divina através de uma unidade que transcende as barreiras humanas e vai servir como um testemunho em um mundo tão fragmentado. A igreja então é chamada a promover a unidade, refletindo fielmente a imagem de Cristo. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Já peço que a equipe de louvor venha para cá. E eu vou dar um tempo para você orar em silêncio mais uma vez. O que o Senhor falou contigo nessa manhã? Então baixa a tua cabeça. Ora ao Senhor. A gente vai orar e vai cantar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pelas ordens que o Senhor nos traz e pelos desafios que o Senhor nos apresenta. Sabendo que no poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor pode transformar os nossos corações, o Senhor pode mudar o nosso caráter, o Senhor pode transformar o nosso jeito, mas acima de tudo, o Senhor também pode nos fazer mais compreensivos, mais mansos, mais humildes, mais dispostos a suportar e levar as cargas uns dos outros.
Pedimos que o Senhor nos ajude, temos dias aqui para praticar, mas o desafio de retornar também para as nossas casas e manter no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Pedimos humildemente que o Senhor não nos deixe esquecer, mas que a Tua palavra fique enraizada dentro de cada um de nós. É isso que nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.